Tem alguns assuntos que a gente vai olhar ali e a gente começa a perceber que a banca gosta muito daquele assunto, né? Então, quando aqui na prova da Receita Federal do Brasil, no edital lá de Direito Tributário, caiu lá crime de sonegação fiscal e o crime contra a ordem tributária, eu olhei assim, poxa, será que realmente, né, tem caído esse assunto para que a banca, a princípio, coloque isso no edital? E aí eu percebi, assim, quando eu fui buscar as questões, tinha muita questão da GV a respeito do assunto, inclusive porque a GV faz, hoje, a maior parte dos concursos da área jurídica no Brasil inteiro, então é muita coisa, né? Então, de posse disso, eu te convido, o professor Tudão convida você agora a se tornar um fiscal, ou se tornar um procurador do Estado, ou se tornar um advogado geral, para poder, de alguma forma, entrar com a cabeça nessa lei, de cabeça nessa lei, a Lei Federal 4729 de 1965, aquela que fala do crime de sonegação fiscal. E eu quero ver se você, a princípio, ajuda, né, a entender essa lei tão importante aqui, que fala a respeito dos crimes de sonegação fiscal. Primeiramente, o aluno pode se perguntar o que é sonegação fiscal, Tudão? Então, o ilícito de sonegação fiscal ocorre quando o contribuinte tenta, de alguma forma, contribuinte aqui a gente sabe, sujeito passivo do imposto, né? Aquele que deveria pagar o tributo, tenta impossibilitar que a autoridade fazendária identifique, os fatos geradores das obrigações tributárias, ou esconde situações particulares que intervêm no cálculo dos impostos devidos. Por exemplo, quando ele deixa de emitir uma nota fiscal, o que distingue a fraude da sonegação é que, no primeiro caso, as informações são alteradas para enganar o fisco. Já no segundo caso, os dados são ocultados. Então, veja, enganar o fisco, ocultar dados do fisco. Aí vem aquela história, a gente fez agora recentemente um simuladão aí que eu inventei uma questão aí para os alunos a respeito da holding familiar e a princípio relação entre pais e filhos quanto à venda de ações da holding familiar por um preço ínfimo, como se fosse tentando falsear uma doação. E aí a gente falou sobre elisão, ilusão e evasão fiscal. É claro que quando a situação chega à situação de informações que ou são alteradas, ou são, né, para enganar o fisco, ou são informações que são ocultadas do fisco para que ele não possa perceber, né, que houve ali a falta do pagamento do tributo, então nós estamos já numa situação do direito tributário penal, perdão, do direito penal tributário, ou seja, já estamos na situação do crime. Que o direito tributário penal prevalece o tributário, então são as infrações tributárias. Agora, o direito penal tributário são as leis tributárias que falam dos crimes tributários. Então, nos últimos anos, veja lá, o crime de sonegação fiscal laçou grande, né, visibilidade em razão dos inúmeros escândalos, né? Nos últimos anos, o crime de sonegação fiscal teve, vou botar aqui teve, né? Teve grande visibilidade em razão dos inúmeros escândalos envolvendo grandes empresas. Os crimes de sonegação fiscal vêm ganhando grande notoriedade, haja vistos diversos escândalos de Caixa 2, entre empresas e políticos, olha que problemão, onde operam com um esquema bem elaborado de omissões de informações ao fisco sobre os rendimentos das empresas envolvidas. Então está aqui, né, uma introdução ao nosso crime de sonegação fiscal. Então ele fala assim, ó, o crime de sonegação fiscal comumente se dá pelo ato de ser declarado apenas parte do faturamento da empresa, com uma parcela omitida ilicitamente, já que não é apresentada à Receita o seu lucro real. A Lei Federal 4729 tipifica, de 1965, que é a lei que está no edital, tipifica esse crime. A pena prevista para quem, a princípio, né, for considerado responsável, né, ou quem, a princípio, cometer esse crime, é a reclusão de 2 anos, né, de até 2 anos, perdão, e multa de até 5 vezes o valor do imposto devido. Se o criminoso for réu primário, a pena poderá ser convertida em 10 vezes o valor do tributo, livrando da cadeia. Tentar iludir o fisco pela prática do Caixa 2 definitivamente não é algo que venha a compensar. Então, quer dizer, se for réu primário, o camarada pode fugir daquela penalidade de reclusão, mas entrar na penalidade
de multa de 10 vezes o valor do tributo. O maior problema está na recorrência ao crime, ou seja, cedo ou tarde acaba sendo detectado pelos poderosos mecanismos de rastreamento da Receita Federal, ainda mais diante de inúmeros escândalos vinculados à mídia. Então, o crime de sonegação fiscal é a matéria que nós, a princípio, vamos tratar, né? A Lei 4729 é a lei que está no nosso edital. Então, vamos reconhecer aí quais são os tipos penais aqui previstos. Então, constitui, artigo 1º da lei, constitui crime de sonegação fiscal. Prestar declaração falsa ou omitir total ou parcialmente informação que deva ser produzida. Então, se prestar declaração falsa ou vier a omitir, então prestar é você fazer, omitir é não fazer. Total ou parcialmente informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção. Então, veja, tem a intenção. Quando a gente fala que tem a intenção, existe o que nós chamamos de um dolo. Com a intenção, ou seja, o dolo, de eximir-se total ou parcialmente do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei. Então, com a intenção, ou seja, o dolo de se eximir total ou parcialmente do pagamento do tributo, taxa e quaisquer adicionais devidos por lei. Então, essa prestação de declaração falsa, ou deixar, ou omitir de forma dolosa, intencional, informações que façam com que o contribuinte, né, não pague tributos, seja de forma total ou parcial, para nós é o crime de sonegação fiscal. Vamos lembrar que a 8137/90, que você já leu comigo, já estudou comigo, trata de informações muito próximas a essa. Por isso que alguns autores já declaram que a lei 8137/90, lá, entre aspas, teria revogado o crime de sonegação fiscal. Mas você vê que ambas, inclusive, estão citadas literalmente no edital da Receita Federal do Brasil. Na realidade, não é exatamente dessa forma que você vai pensar. Você vai pensar que existe o crime de sonegação fiscal, né? E nós temos o crime contra a ordem tributária. Por exemplo, inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza. Então, você agora está cumprindo uma operação de fazer, inserir elementos inexatos, ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em livros, documentos exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de se exonerar do pagamento de tributos devidos à fazenda pública. Então, essa inserção de elementos inexatos ou omissão de rendimentos, para nós, né, eu estou querendo de alguma forma, qual a intenção? Se exonerar do pagamento de tributos. É uma sonegação fiscal. Alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis. Veja, então, se você emite na nota fiscal e altera essa nota fiscal, altera um documento fiscal, altera uma fatura para você, a princípio, né, deixar de pagar, né, fraudar. Veja, sempre a intenção do agente está presente. Na verdade, o crime, né, de sonegação fiscal só vai aparecer se houver a intenção. Né? Quer dizer, a pessoa cometeu o crime de sonegação fiscal se houver a intenção propriamente dita, tá bom? 4. Fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as com o objetivo de obter uma dedução de tributo. Sabe o pessoal que a princípio declara imposto de renda e fica arranjando recibo de gastos médicos, gastos com dentista e o próprio dentista também, que de alguma forma ajuda fornecendo esses documentos graciosos, né, de forma a alterar despesas, eles não sabem, mas eles estão cometendo crime de sonegação fiscal. Né? Então, eles podem simplesmente receber aí uma denúncia-crime. Exigir, pagar ou receber para si ou para outro contribuinte, beneficiário da paga, qualquer porcentagem sobre uma parcela dedutível ou deduzida de imposto de renda, como incentivo fiscal. Então, o camarada pede para ele aquilo que ele vai reduzir de imposto que a pessoa venha a pagar. No caso aqui, ele está falando claramente de imposto de renda. Então, a pena, como a gente tinha visto, é detenção de 6 meses a 2 anos, multa de 2 a 5 vezes o valor do tributo. Então, está aqui o nosso crime de sonegação fiscal com as suas 5 teses aqui principais, né, de, a princípio, acusação da pessoa. Quando se tratar de um criminoso primário, a pena será reduzida a multa de 10 vezes o pagamento do tributo. Se o agente cometer o crime prevalente do cargo público,
né? Então você tem uma causa de aumento de pena. A pena será aumentada da sexta parte. Então você vai ter a pena mais um sexto da pena, porque é uma causa de aumento de pena. O funcionário público com atribuições de verificação, lançamento ou fiscalização de tributos, ou seja, você, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que concorrer para a prática do crime de sonegação fiscal, será punido com a pena desse artigo, aumentada da terça parte. Então, também tem uma causa, né, uma cláusula de aumento de pena para se o funcionário público, que é o que faz o lançamento, cometer também junto o crime de sonegação fiscal, com a abertura, inclusive, de competente processo administrativo. Somente atos definidos nesta lei poderão constituir, então, crime de sonegação fiscal. É claro, ninguém vai ser punido por um crime se, a princípio, aquilo não estiver presente em lei. Então, a atitude criminosa tem que estar presente em lei para que haja o que? A cobrança, né, a respeito daquela situação como um crime ali propriamente dito. Tá certo? Bom, a multa aplicada nos termos dessa lei será computada e recolhida integralmente como uma receita pública extraordinária, né? E aí ele vai falar a respeito do artigo 334 do Código Penal. Então, o artigo 334 do Código Penal brasileiro sofreu alteração, né? E aí, a princípio, foi modificado pelo, né, o artigo 334, que é o que trata aí. Então, o artigo 334 é justamente o que trata aí tanto da contrabando quanto do descaminho. Então, na realidade, ele trata a respeito das situações relacionadas ao contrabando e descaminho e foi alterado também novamente em 2014, né? Então, 334, essa aqui a gente fica sem essa informação nesse momento, porque agora não está mais vigente aqui. As alterações de 2014 foram mais novas. Quando se tratar de pessoa jurídica, a responsabilidade penal pelas infrações previstas nesta lei será de todos os que, de forma direta ou indireta, sejam ligados à mesma, de modo permanente ou eventual, que tenham praticado ou concorrido para a prática da sonegação fiscal. Então, todo mundo que está envolvido na prática da sonegação está aqui sendo verificado. As autoridades administrativas que tiverem conhecimento de crime previsto nesta lei, inclusive os autos e papéis que conhecerem, sob pena de responsabilidade, remeterão tais documentos ao Ministério Público que comprovem a infração para a instrução de um procedimento criminal cabível. Então, você que vai ser um auditor fiscal, saiba que esse artigo 7º acaba sendo muito importante, porque é você que vai alimentar o Ministério Público quanto às possíveis acusações de que houve crime de sonegação fiscal. Então, é você que vai apresentar de forma, remeterão, não é uma possibilidade, poderão remeter, não. Remeterão ao Ministério Público todas as suas provas, porque quando a gente inicia uma ação fiscal, auditor, a gente inicia a ação fiscal, mas a gente não sabe o que a gente vai encontrar. A partir do momento que a gente encontra uma atitude que pode ser um crime, crime de sonegação fiscal, aí a gente tem necessariamente que encaminhar aquela informação para o Ministério Público, que é o que nós chamamos aí, dentro da legislação tributária, a representação fiscal para fins penais. Tá certo? Então a gente vai lá e faz a representação fiscal. Se os elementos comprobatórios forem insuficientes, o Ministério Público vai oferecer o quê? A denúncia. Se ele, a princípio, o Ministério Público necessitar ainda de esclarecimentos, documentos ou diligências, o próprio Ministério Público vai requisitar na forma estabelecida no CPP, o Código de Processo Penal. Em tudo que mais couber e não contrariar, os artigos desta lei vão seguir tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal. O Poder Executivo vai proceder, então, às alterações do Regulamento do Imposto de Renda, que foram previstas nesta lei. Essa lei entrou em vigor 60 dias após a publicação, revogando disposições em contrário. Então, são só 7 artigos relevantes, né? São 12 artigos, mas 7 relevantes. Já fechamos um item do edital. Professor, será que eles gostam disso aqui na prova? Vamos ver como é que a GV cobra isso aqui? Vamos lá? Então vai na telinha para a gente ver. Ó, caiu na prova da Cefaz Amazonas, recentemente essa prova, né? 2022. Desdêmona. O pessoal gosta de um nomezinho esquisito nas provas, né? É uma empresária e foi denunciada por sonegação de ICMS devido pela sua empresa, por não ter escriturado regularmente notas fiscais referentes às vendas
feitas para determinado cliente. O valor total do ICMS que foi sonegado é de R$ 9.000. A Procuradoria Fazendária daquele Estado da Federação não ajuizou uma ação de execução fiscal, pois esse valor sonegado fica aquém de um patamar legal mínimo para tanto. Nessa hipótese, é correto afirmar que a conduta de desdêmona é típica, ou seja, é um crime, é atípica por erro de tipo, é atípica pela insignificância, é atípica pela adequação social, é atípica porque é autolesiva. O que é uma conduta típica? É uma conduta que, a princípio, está prevista num tipo penal. Ou seja, se você enquadrar aquilo que está previsto na lei naquela situação de fato, você diz que você encontrou um tipo penal. E ali você tem um crime e você precisa cobrar aquele crime. No caso aqui, desdêmona, ela sonegou ICMS, crime de sonegação. E ela sonegou ICMS justamente no valor de R$ 9.000. Mas ela não foi levada, né, a uma ação de execução fiscal, porque esse valor é abaixo do valor mínimo para tanto. Então, a situação aqui é uma exceção. E a exceção aqui é justamente pelo princípio da insignificância. Como o valor é ínfimo em relação a um valor previsto pelos tribunais superiores, você diz que você tem uma atitude atípica, né, uma conduta atípica de acordo com a insignificância. Gabarito da questão, então, é a alternativa letra C de casa. Mas o que eu acho muito interessante é na prova de Cefaz, né, Amazonas, né, cair aquela questãozinha sobre justamente o crime de sonegação fiscal. E é interessante que a gente tenha essa informação aqui, ó. A terceira sessão do STJ estendeu aos tributos estaduais o entendimento que já era aplicado aos tributos federais, segundo o qual é possível o reconhecimento do princípio da insignificância quando o valor sonegado for inferior a R$ 20.000, de acordo com o tema 157 dos recursos repetitivos da Corte. Então, guarda esse valor, meu querido. Foi estendido para a esfera dos estados. R$ 20.000. Aí cai na prova dos senhores. Tema 157 do STJ incide o princípio da insignificância nos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000, a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, com as atualizações efetivadas pela Portaria 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Fechou aqui? Pô, professor, muito boa questão, hein? E ela fala justamente do princípio da significância e desse valor de R$ 20.000 também na esfera estadual. Vamos para outra? Vamos para outra lá, ó. Essa caiu na prova de advogado do Senado Federal, ó. Sobre, de novo, olha lá, crime de sonegação fiscal, crimes contra a ordem tributária e econômica, crime contra a relação de consumo, analise as alternativas a seguir. Constitui crime funcional contra a ordem tributária, com pena de detenção de 2 a 5 anos e multa, patrocinar de forma direta ou indireta interesse privado. Então, patrocinar de forma direta ou indireta interesse privado perante, né, a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Então, ele está falando do crime funcional contra a ordem tributária. A gente está falando, então, aqui, ó, da nossa lei 8137/90, né? E na lei 8137/90, nós temos lá os crimes contra a ordem tributária, no artigo 1º e no artigo 2º, e nós temos os crimes funcionais contra a ordem tributária, né? E aí ele fala justamente de patrocinar direto ou indiretamente um interesse privado. Qual que é o erro que está aqui, ó? Vamos botar aqui, ó. O erro que está aqui presente é a pena, né? Então você teria que saber de cor a pena. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa, artigo 3º, inciso 3. Então o erro aqui, ó, tá aqui, ó. 1 a 4 anos e multa. GV, você querendo pegar os meus alunos por causa da picuinha da pena. É, Tudão, o pessoal não pega leve, não. Artigo 3º, tá vendo? A prova de advogado do Senado? Inciso número 3 da lei. Tomem cuidado com a GV, né? Então a letra A tá fora.
não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4, Lei da 8137/90, antes do lançamento definitivo do tributo, né? Então, quando ele fala aqui, lançamento definitivo, né? Definitivo do tributo. Então, informação correta, coerente, de acordo com a Lei 8137. É pública e incondicionada a ação por crime de sonegação fiscal, ou seja, se você vê uma sonegação, você tem que realmente, obrigatoriamente, informar o Ministério Público. Está correto também. Gabarito, então, dessa questão, só 2 e 3 estão corretas e a primeira alternativa está falsa, porque a princípio era uma decoreba que caiu na prova. Professor Tudão, cai desse jeito na prova da gente? É, meu querido. Se prepara que a GV vem aí. Então a GV tem as suas características próprias e a gente está treinando os nossos alunos que vão fazer a Receita Federal do Brasil para essas características próprias. Continuando. Outra questão que caiu na prova da Cefaz Amazonas. Parece que na Cefaz Amazonas o pessoal gostou muito de sonegação fiscal. Olha lá. A Lei 4729/65 criminalizava a sonegação fiscal, combinando pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além de multa de 2 a 5 vezes o valor do tributo. Essa lei veio a ser revogada pela Lei 8137/90, cujo artigo 1º aumentou a pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Em relação a essa mudança legislativa, assinale a alternativa que está correta, né? Então, na verdade, houve sim a revogação da Lei 8137/90 em relação a 4729/65 e o que é antes da 8137/90 seguia crime de sonegação fiscal e agora entrou na esfera do crime contra a ordem tributária. E aí, professor, nessa questão aí que a GV fez questão de cobrar da gente essa informação, como é que funciona essa circunstância? Então, olha só, o artigo 1º da Lei 8137/90 não pode ser aplicado a condutas praticadas antes de sua vigência. O artigo 1º pode ser aplicado a condutas aplicadas antes de sua vigência. Por quê? Porque, na verdade, a 137/90 ela trouxe vários outros tipos penais que a antiga 4729 não tinha. Então, na verdade, o gabarito é essa letra aqui, ó, a alternativa à letra A, né? O artigo 1º da Lei 8137/90 não pode ser aplicado a condutas praticadas antes de sua vigência. Ou seja, por mais que a Lei 4729 tenha sido revogada, né, pela Lei 8137, né, segundo aqui, inclusive, o posicionamento aqui da GV aqui na prova que você faz Amazonas, ainda assim, o que era, a princípio, o tipo penal na 4729 ficou vigente até o tempo, né, de 1990 em diante, quando a princípio entrou em vigor a 8137, que é a Lei do Crime contra a Ordem Tributária. Então, o gabarito da questão, alternativa à letra A. Outra questão que cai na prova do Senado agora de consultor legislativo. Com relação aos crimes materiais contra a ordem tributária, previsto na 8137/90, assinale qual que é a alternativa que está correta. E ele fala assim, ó, o autor do delito pode ser condenado sem que tenha havido a constituição do crédito tributário. Nós vimos que não. O inadimplemento do tributo corretamente declarado à autoridade fiscal é um fato típico. Então, veja só, nós temos aqui várias perguntinhas interessantes aqui, ó, né? Há insignificância se o crédito tributário é inferior ao valor pelo qual a Procuradoria da Fazenda Nacional estaria dispensada de executá-lo. Então, outra informação também bem interessante, né? Quer dizer, então ele vai citando aqui as situações, né? O que mais? O parcelamento administrativo do crédito tributário sonegado não tem repercussão sobre a pretensão punitiva. Essa aqui também é interessante, né? Quer dizer, se o cara entrar com pedido de parcelamento, isso não tem, né, relação com a pretensão punitiva. Então, ele está vindo aqui com essa situação e você, claro que tem pretensão, né, professor? Né? Porque, na verdade, a ideia é justamente essa, né? Então, para alguns autores, essa situação aqui, inclusive, já tem caído em prova, já em alguns concursos aí anteriores, tratando a respeito da matéria, né?
relacionado ao nosso tributo. Então, dentro da nossa legislação penal tributária. E, finalmente, o pagamento do tributo sonegado até o recebimento da denúncia é causa de diminuição da pena. Então, ele está falando aqui de várias situações aqui relacionadas ao nosso tributo. O pagamento, então, do tributo que foi sonegado até o recebimento da denúncia seria causa de redução, então, da pena. Então, veja, nessas situações ali presentes, como a gente está vendo aqui, né, são situações relacionadas ao nosso tributo. Ele está falando aqui a respeito dessa situação, situações essas que estão previstas aí na nossa questão, e aí ele fala qual que é a alternativa que está correta. Né? Então, primeira alternativa, a letra A, está incorreta. O autor do delito pode ser condenado sem que tenha havido constituição do crédito tributário, está incorreta. Letra B, incorreta. Então, aqui está errado, vamos botar aqui, ó. Quando tiver errado, vamos botar aqui, ó. Errada. Letra B, incorreta. O inadimplemento do tributo corretamente declarado da autoridade fiscal é um fato típico? Não. Só o fato de ele não pagar tributo já é considerado crime? Não. Letra C, o gabarito da questão. A insignificância se o crédito tributário é inferior ao valor pelo qual a Procuradoria da Fazenda Nacional estaria dispensada de executá-lo. De novo, o princípio da insignificância rolando aqui, né? A gente viu que o valor de R$20 mil é o que a STJ prevê. O parcelamento administrativo do crédito tributário sonegado não tem repercussão na pretensão punitiva. Né? O parcelamento administrativo do crédito tributário não tem repercussão, não tem sim. Se ele entrar com parcelamento, é como se ele tivesse entrado com, né, uma proposta de pagamento, então ele tem sim exclusão de punibilidade, desde que ele faça o pagamento total aí do parcelamento. O pagamento do tributo sonegado até o recebimento da denúncia é causa de diminuição de pena. Se ele pagar até o recebimento da denúncia, é extinção da punibilidade, não diminuição de pena. Gabarito da questão, alternativa, letra C de casa. Então, cai na prova dos senhores, é bom que a gente conheça. E veja quantas questões interessantes nos últimos concursos da Fundação Getúlio Vargas, né? Então, boa chance de cair na prova dos senhores aí essa matéria dentro da do nosso direito tributário. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.